Tem gente que te trata pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. E eu ia falar no período da tarde, começava 2 horas. 15 para as 2 eu estava chegando. E quando eu cheguei, eu estava com o meu Fusca. Aí eu olhei e eu vi que tinha uma vaga, pelo menos o que meus olhos enxergou. Aí lá vem um irmão, cara de poucos amigos, com aquele radinho na orelha. Que coisa feia, irmão. É recepção má de igreja. E não dá glória não, segura. Viu? Coisa feia é diácono, cooperador, cooperadora, diaconisa sem educação. Lá vem ele com o radinho. Pois não. Falei, eu queria estacionar. Ele disse, não, mas não tem vaga. Quer essa simpatia, irmão. Aí eu olhei de novo, falei, mas do lado daquela van uma vaga lá. Não tem vaga, irmão. Falei, mas ali não é uma vaga? É, mas não é do senhor. Irmã, ninguém tem sangue azul aqui não. Desculpa falar, não vem com hipocrisia não. Aqui todo mundo é igual. A gente não ia lá, amém, meu irmão, Deus abençoe, viu? Eu vou colocar meu carro lá na estação. Fiquem. Não. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou embora. Daqui a pouquinho vão me ligar. Fala, pastor, o senhor já tá chegando? Não, eu já tô indo embora. Por quê? Porque o irmão que o senhor cuidou pra tomar conta da rua aí me distratou, meu irmão. Ele poderia até falar que não tinha vaga, mas não do jeito que ele falou. Reveja os conceitos de quem você coloca para recepcionar. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo com o pastor Isaías de Oliveira. Esse vídeo ele está repleto de testemunhos e experiências que vão falar profundamente ao seu coração. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Deixa também nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir essa mensagem. Irmãos, assista comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa pregação e esses testemunhos vão edificar a tua fé. Vamos a um texto, Lucas, capítulo de número 19. Eu quero ler com os irmãos 2 textos e os irmãos vão entender aonde Deus quer nos levar. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar uma palavra de gratidão neste altar por poder retornar a esta cidade, em especial nesta casa de oração. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor deste campo, desta casa, pastor Vanderlei. Muito obrigado, pastor, pela liberdade. Cumprimentando o senhor, eu estou cumprimentando a todo o corpo de obreiros, meus companheiros de ministério. Deus abençoe a todos. Passando por Catanduva, tem uma porta aberta para nós ali. Agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Eliane, pelo contato, convite. Deus abençoe a este seleto departamento tão importante na igreja. A minha oração é que Deus continue dando crescimento e crescimento sustentável para a glória do nome de Jesus a este departamento. Agradeço a Deus pela minha casa que me acompanha, minha esposa, meus filhos, e também um prazer rever o quarteto Coiononia. Deus abençoe. Nos conhecemos há alguns anos atrás e hoje é uma alegria poder estar cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Irmãos, o texto é conhecidíssimo. Eu quero ler 2 textos onde nós vamos falar sobre o episódio que acontece no mesmo lugar, apesar de ser 2 episódios diferentes. Mas todas as vezes, me permita eu falar algo aqui antes de nós lermos, todas as vezes que eu vou falar algum texto e o texto é conhecido, me faz me lembrar uma situação que eu passei. Eu recebi um convite para pregar na cidade de Mauá e na época não tinha o Waze ainda. E o irmão falou assim para mim, pastor, o senhor sabe chegar até onde? Sabe chegar em Mauá? Não sei. Até onde o senhor sabe chegar? Sei chegar até São Caetano do Sul. Então o senhor vai até São Caetano que lá a gente se encontra. Nos encontramos em São Caetano, indo para Mauá, ele disse assim para mim, pastor, o senhor precisava mudar mais perto da gente, para a gente poder ter o senhor mais vezes conosco. Eu falei, irmão, é só o senhor me convidar. Ele falou, mas o senhor mora muito longe. Ele falou, e a gente gostaria de ter o senhor mais perto, porque Mauá não tem pregador. Agora, deixa eu só falar algo aos irmãos. Eu estava indo pregar numa reunião de obreiros e Deus tinha colocado no meu coração aquela semana o Salmo de número 23. Irmãos, pregar numa reunião de obreiro, Assembleia de Deus, Salmo 23, já não é fácil falar para obreiro, quanto mais Salmo 23. Mas Deus colocou no meu coração, eu estava queimando, aí ele virou para mim e falou assim, o senhor precisa vir mais perto de Mauá, porque Mauá não tem pregador. Eu disse, meu irmão, uma cidade desse tamanho, você dizer que não tem pregador? Ele falou, não, pregador até tem, mas os pregadores daqui só sabem falar do Salmo 23. Eu falei, agora complicou, mas eu não vou mudar o texto não, eu fiquei quietinho, só escutei ele, chegamos na igreja, pregamos, falamos, Deus falou, né, porque Deus vai falar,
Deus falou, e quando ele estava me levando de volta, ele falou assim para mim: pastor, desculpa da pergunta, mas o senhor pregou no Salmo 23 de propósito? Eu falei: não, eu preguei porque já estava no meu coração. Ele disse: não, mas hoje o Salmo 23 foi pregado diferente. Eu falei: não é que o Salmo 23 foi pregado diferente, é que hoje você entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E quando a gente entra na igreja a fim de ouvir Deus falar, Deus fala no Salmo 23, Deus fala no Lucas 19, Deus vai falar. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é hoje que eu quero pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o Senhor com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Marcos 10, 46, é a continuidade da visita de Jesus em Jericó. Aí o texto de Marcos 10, verso 46 começa assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, pediu para que chamasse o cego, e chamaram-lhe, dizendo-lhe: amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, chegando até Jesus, Jesus olhando para ele, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu torne a ter vista. Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Tome assento, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer, nesses dois textos que nós acabamos de ler, a visita de Jesus na cidade de Jericó. Lucas está narrando o que acontece quando Jesus chega, enquanto Marcos está narrando o que acontece quando Jesus sai. Parece até que os dois combinaram, dizendo, Lucas dizendo: deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse: então deixa comigo que eu vou falar como ele saiu. Lucas disse: quando ele entrou transformando. Marcos disse: eu vi que na saída ele também saiu transformando. Lucas disse: quando ele entrou restaurando. Marcos disse: ele não mudou, porque na saída eu também vi ele restaurando. Lucas disse: quando ele entrou abençoando. Marcos disse: ele não mudou, porque na saída ele também saiu abençoando. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Quando você entrou aqui, o céu já te abençoou, e pode dar glória que na saída Deus vai continuar te abençoando. Por quê, pastor? Porque Deus não é Deus de metade. Ele é Deus de começo, meio e fim. Vamos lá? Ele é Deus de... O que isso quer dizer? Que aquele que começou a boa obra que vai aperfeiçoar. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai restaurar, ele vai restaurar. Se ele falou que vai abrir porta, pode dar glória, porque ele tem a chave e a porta vai se abrir. Ele é Deus. E Lucas começa dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó. Primeiro, Jesus entrou. Vamos lá? A Bíblia diz que Jesus entrou. Jesus, aonde ele entra, um milagre tem que acontecer. O que eu vou falar aqui não é jargão de pregador, não. Até parece, mas não é. Um glória teu aqui, Deus entra na tua casa. Um glória teu aqui, Deus entra na tua saúde. Eita, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. E vamos para frente por causa do horário. Olha o que diz o texto. Ele entrou e ia passando. Entrou e ia. Já sentiu? Irmãos, com todo respeito, você está num culto como esse e não sentir a presença dele, tem alguma coisa fora do bumbo aí. Mas eu vou te falar, quem sabe tem gente aqui sentindo um negócio diferente e não sabe o que é. Sabe esse arrepio gostoso que você está sentindo e não é frio? Sabe essa vontade de sorrir e não tá ouvindo piada? O que é isso, pastor? É Jesus que está passando.
E em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, queria ver quem era Jesus. Perceba que ele começou como cobrador de impostos, subiu de cargo, virou chefe e agora ele quer ver Jesus. A multidão tampou o caminho. Irmão, desenha na tua mente. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, apesar do texto ser conhecido, mas é muita coisa para pouco espaço. Jesus passando, a multidão cercando de um lado e do outro. E Zaqueu chega para ver quem era Jesus. Agora preste atenção, Zaqueu encontra 2 obstáculos pelo menos. Primeiro, a multidão tinha tomado conta do caminho. E segundo, ele não tinha altura para ver por cima da multidão, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E ele não tinha moral para pedir licença para alguém. Talvez ele até teria, mas tinha gente ali que não gostava dele. Jericó tinha uma resistência com Zaqueu. Por quê? Porque o povo de Jericó, quando você vai estudar esse texto, comentaristas vão dizer que o povo achava um absurdo ele sendo da terra daquele povo, pegar o que é do povo para levar para César em Roma como tributo e imposto. Mas Zaqueu não estava nem aí, porque o que Zaqueu gostava ele tinha, era o dinheiro. Irmão, nota de rodapé, todos nós que estamos aqui temos um espinho na carne. Ninguém aqui tem sangue azul. Aqui ninguém é crente, ninguém faz parte da 4ª pessoa da Trindade. Todos nós que estamos aqui temos uma área na vida que nós temos que vigiar para o inimigo não entrar e derrubar. Todos. Eu quero crer que de Zaqueu era o dinheiro. Temos um pastor no nosso ministério, um homem de Deus, ensinador, já um senhor de 80 anos. Um dia ele falou uma frase, pastor, que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, tem homem que se você colocar ele para dormir com uma donzela, ela vai acordar donzela. Mas não coloca ele para tomar conta de dinheiro que ele se perde. O espinho na carne deste homem, por exemplo, é o dinheiro. É isso que eu quero dizer. E todos nós que estamos aqui temos uma área da vida que precisamos vigiar. Zaqueu, o povo repudiava ele exatamente por causa disso, mas ele parece que não estava preocupado. Então, pelo menos alguns obstáculos ele encontrou. Multidão, pequenininho e não tinha moral para pedir licença. Porque se ele fala assim, dá para você sair da frente porque eu não consigo ver o Nazareno, alguém ia dizer, quem é você para querer ver o Nazareno? Ele não parou para tentar. A Bíblia diz que Jesus passando, ele não consegue ver. Ele corre adiante para ver se ele acha uma brecha. Ele não acha uma brecha, mas ele acha um pé de árvore. Ele sobe na figueira, senta no galho e espera Jesus. Porque se Jesus falou que vai passar, pode esperar que ele vai. E lá vem Jesus. E Jesus vem andando. De repente Jesus para embaixo de Zaqueu. Irmãos, que cena! Que cena! Imagine você, Zaqueu no galho e Jesus parou embaixo dele. A Bíblia não diz se Zaqueu pensou alguma coisa, mas a Bíblia me dá liberdade para pensar. Quem sabe Zaqueu disse assim, aí ó, não me der espaço, mas eu estou vendo melhor do que todos. Quem sabe Zaqueu disse assim, ele nem imagina que tem alguém aqui em cima da cabeça dele. Eu não sei o que Zaqueu pensou, eu só sei de uma coisa, Zaqueu pode até ter pensado que ele subiu na árvore para ver Jesus. Mas mal sabe ele que foi Jesus que colocou ele na árvore que queria falar com ele. Você não veio aqui porque você quis. Você não veio aqui porque você não tinha outro compromisso. Já estava na agenda de Deus, você está sentado onde você está. Deus tem uma palavra para você. Oh glória. Alabaxore calabai. Irmãos, Deus quando quer nos abençoar, preste atenção nisso aqui. Deus quando quer nos abençoar, Ele cria situações para fazer aquela promessa e aquele milagre chegar na nossa mão. Pode ser impossível aos teus olhos, mas tem um hino que diz assim, você vai entender o que eu quero dizer. Tem um hino que diz assim, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de falar, irmãos. Não é verdade? Nós temos um irmão em Catanduva que diz assim, parece que Deus complica, mas depois ele se explica. E não é isso? Zaqueu subiu pensando uma coisa, Jesus chegou para baixo, ô Zaqueu, e o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí? Não, então é contigo mesmo. Desça depressa, porque não foi ontem nem amanhã. Se você crer, receba. Hoje, irmão, olha o que Jesus disse, eu quero pousar na tua... Pastor Vanderlei, com todo respeito, o senhor não repara não, viu? Mas na presença de Jesus, eu vi uma irmã dançando ali, ela dança de lá, eu danço de cá, você dança daí, Jesus vai sendo glorificado. Jesus está nesse lugar. Sabe, pastor, a minha esposa Sheila está aqui. Eu não sei se as irmãs aqui são assim, mas a minha é. Não liga que leva ninguém em casa, só avisa antes.
Tem que avisar. Mas, irmã, tem que avisar porque tá tudo em ordem. Não, a gente precisa se preparar. Mas eu já avisei pra Sheila. Se eu encontrar Jesus, não vai dar tempo de avisar. E eu vou falar, pode ir, Jesus, vamos comigo que o Senhor, eu sei que ela não vai reclamar. Vamos. Ô, glória. Irmãos, irmãos, com todo respeito, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, mas só para você me entender. Se Jesus chegasse em mim agora, em carne e osso, como chegou para Zaqueu, eu disse, Isaías, eu quero dormir lá na tua casa. Senhor, a casa é pequena, não cabe todo mundo. Eu durmo na varanda com a mulher e as crianças, o senhor entra na casa. E detalhe, já visita a sapateira, visita a despensa, visita... Você crê? Você crê? Jesus na minha casa... Oh, glórias a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Quando eu e a Sheila nós nos casamos, eu não sei se você já escutou eu falando isso por aí, mas se você escutou, escuta de novo, que ninguém mandou você escutar lá, esperar se eu chegar aqui. Quando eu e a Sheila nos casamos, na rua debaixo da minha mãe tem uma feira de rua. São Paulo tem muito isso, né? Feira de rua. Desci com a minha mãe na feira e quando nós subimos para casa, eu fui para a cozinha, lavei as minhas mãos, minha mãe subiu para o quarto, ela mora num sobrado, e de repente minha mãe me chamou, Isaías, tô subindo, mãe. Subi lá, ela estava dentro do meu quarto, pastor. Ela falou assim para mim, vê o que você quer aqui, porque você vai casar hoje, 6 horas, e se você quiser alguma coisa, pra você levar pra tua casa. Aí, quarto de guerra, irmão. Cama de solteiro, um colchão, um guarda-roupa e uma escrivaninha com uma cadeira pra estudar. Aí eu olhei e falei, não, mãe, não precisa levar nada não, deixa aí mesmo. E outra, quando a gente vinha, a gente tem onde dormir. Ela falou, a gente vinha onde? A gente vinha onde? Primeiro, você vai vir na minha casa, mas dormir você vai vir e vai dormir aonde eu mandar. Depois das 6 da tarde você vai ser visita. E a visita é colocada onde o dono da casa mandar. Se toda mãe fizesse isso, tinha menos filhinho de mamãe querendo voltar para casa do papai. Não é verdade? Mas isso aí é para um outro dia. Vem comigo aqui. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou levar o colchão. Porque eu não tenho colchão, então eu vou levar o colchão. Aí ela falou, mas você e a Sheila num colchão? Eu falei, não, fica tranquilo que nós ganhamos uns edredom. Coloca uns papelão no estrado da cama, e não adianta dizer que você nunca viu isso, que você já viu sim. Coloca o edredom em cima, a irmã dorme no colchão e eu durmo no edredom. E tudo bem. Aí, assim foi. Fui pregar no alto da zona norte de São Paulo, um pastor que já dorme no Senhor, e eu me lembro como se fosse hoje. Aquela noite eu preguei sobre a provisão de Deus, e quando eu dei o microfone, ele era um senhor baixinho assim, do bigode grosso, firme. Ele catou o microfone e falou assim, os irmãos entenderam o que Deus falou? Deus falou que quer suprir nossas necessidades. Então nós vamos orar agora. Mas ninguém vai orar por si próprio. Você vai orar por esse irmão que está do teu lado. E pergunta para ele o que você precisa. Ele vai te falar e você fala para ele o que você precisa e ele fala para você. Aí você ora para ele e ele ora por você. Aí ele diz assim, por exemplo, o pregador aqui, vem cá, o que você precisa? Eu falei, meu Deus, eu tinha acabado de pregar que Jesus provê, eu vou pedir um colchão. Mas do jeito que eu demorei, ele me deu um choque. Eu falei, pastor, Ele falou, vamos, meu irmão, o horário tá acabando. Eu falei, eu preciso de um colchão de casal. Ele falou, colchão de casal? Aí ele falou para a esposa, você ouviu isso, Maria? Olha de quem era o colchão aqui, ó. Oh, glórias a Jesus. Volta aqui comigo. Ele virou para mim e falou, irmão, você não está entendendo, mas você vai entender. Eu vendo colchão. Eu vendi um colchão e a mulher desistiu. Eu falei para minha esposa, fica tranquilo, se ela desistiu é que esse colchão tem dono. E hoje eu queria vir na igreja com um carro que o colchão está em cima. E a Maria não deixou. Mas eu não vou levar a tua bênção. Eu sei quanto custa. Vai embora, tá aqui o teu colchão. Vai paz. Se Jesus entrar na tua casa... Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Oh, tô sentindo Jesus aqui. Alabai, calamachore, calai, nerece, alabai, uine, cai, nerece. E a Bíblia, vamos lá? E a Bíblia diz que, irmão, olha o que Jesus disse. Zaqueu, desce depressa. Vamos lá? Primeiro ele falou o quê? Desce. Primeiro ele falou o quê? E é para demorar? É para descer com? Sabe por que tem gente que não recebe? Porque não sabe descer. Descer da onde, pastor? Eu não sei onde você subiu. Quem sabe você subiu na sua razão, né? Quem mandou me convidar, irmãos? Quem sabe você subiu na sua razão, né? Eu vou te dar uma notícia. Crente não tem razão. Razão é cavalo do diabo. Alguém fica do lado dizendo, ela vai ter que reconhecer que a verdade está... Outro, não, senhor, não é nem você, nem ela. É dele, por ele, pra glória do nome dele. Desce eu quero pousar na tua casa. E olha o que diz o texto. Ele desceu e recebeu Jesus
com alegria. Recebeu Jesus com o quê? Irmãos, desculpa do que eu vou dizer aqui agora. Igreja é tudo igual. Só muda de endereço e tamanho. E eu tô para dizer que quanto maior a igreja, maior o problema. Não preciso ser profeta para falar isso. Viu? Igreja é tudo igual. Hoje, desculpa da liberdade, tem gente preso mais no cargo do que preocupado com o nome escrito no livro da vida. E olha, pastor, tem coisas que o pastor da igreja não pode falar. E não é porque ele não tem autoridade, não. Pelo contrário, o cajado está na mão dele mesmo. Mas sabe por quê? Dependendo do obreiro ou do pastor, se falar, a igreja, em vez de receber como uma palavra de confronto e mudança de vida, não. Profeta de casa não tem honra, né? E tem uns que ficam esquerando. Dizendo, ah lá, tá vendo? Tá dando indireto, ó. Já sabe, tá? Aí sabe o que Jesus faz? Jesus traz um de fora. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Quem tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Mas quem sabe não é para você que está dando glória que serve essa palavra. Desculpe da liberdade, irmão. Hoje, para a gente mexer num departamento, tem que fazer todo um aparato para o bibelô de Jesus não se ofender. Meu irmão, melhor do que cargo, posição, carteirinha e cadeira é ter o nome escrito no livro da vida. E a trombeta tocar e você subir. Eu não sou pregador de internet não, meu irmão. Me colocaram lá, mas a minha realidade é essa aqui. Igreja é tudo igual. Aí chega a hora, a pessoa não entende, pastor, que para tudo tem um tempo determinado. Aí chegou a hora, tem que remover. A pessoa já... Eu já sabia. O meu tempo aqui está vencendo. Não está vencendo nada. Não está vencendo nada. O tempo seu aqui não acabou não. Tá certo? A posição Deus vai mudar. Tempo não. Receba. Me ajuda aqui, Jesus. Bom, vamos para frente por causa do horário. Sabe quem... Irmão, volta aqui. Sabe quem começou a murmurar? O povo. Mas não foi de Zaqueu, não. Com todo respeito, Zaqueu já estava queimado. Começaram a murmurar agora de Jesus. Porque tem gente que, irmão, se a gente não vigiar, porque a gente fala muito de gente, né? Tem gente. Às vezes é nós mesmo, nós falamos, tem gente. Então vamos com nós mesmo? Se nós não vigiarmos, dependendo do que Jesus faz por irmão, a gente começa, por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta, porque a tua porção é uma, a dele é outra. Eita Jesus. E ó, desculpa do que eu vou dizer. O que tem de gente com bênção retida porque fica preocupado com o que os outros estão falando. Ô irmã, Deus quer que você canta. Deus que me guarde. Tem gente que canta mais do que eu. Quem sou eu? Você é aquela que Deus quer que cante. Oh, Jesus. Quem diz que Deus está atrás de gogó de ouro? Que tem de gente com voz bonita, irmão, que só canta com técnica, mas não tem graça. A voz fica chicoteando no templo e não acontece nada. Se Deus estivesse atrás de gogó de ouro, não era na igreja que ele vinha buscar, não. Mas Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade. Alá, canta, lá, baixori, calamanai, o Senhor está nesse lugar. Mas, ó, volta aqui. Zaqueu não estava nem aí com a murmuração. E pelo jeito, Jesus muito menos. Porque só tem uma pessoa que pode impedir o que Jesus tem para fazer na tua vida. Você. Fica dando ouvido para os outros que você vai ver. Viu? Jesus passa, vai e você fica aí tentando dar satisfação. Aqui, ó. Aí, irmão, eu disse no começo da minha fala, rapidamente por causa do horário, eu disse no começo da minha fala que aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer, e aconteceu mesmo, porque do jeito que Jesus entrou na casa de Zaqueu, a mudança chegou na hora. A Bíblia não diz, mas deixa eu parafrasear. Quem sabe Zaqueu disse assim, Jesus, eu posso falar um negócio? Pois não, Zaqueu, a casa é tua. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Mas não estava brigando com a de dinheiro? Não, agora já está doando. Por quê? Porque a física vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Jesus chegou. O que sobra tem que sair. E se provar que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, não foi ontem nem amanhã. Mas receba a profecia. A salvação está chegando na tua casa. Quem
crê no poder desta palavra? Então levanta a mão, segura pro alto que eu vou liberar uma palavra que queima aqui. Deus vai no balcão do boteco, Deus vai no balcão da padaria, Deus vai na biqueira do fumo, Deus vai na balada, Deus vai na noitada, Deus vai no charco de lodo, Deus vai arrancar o teu de lá, vai dar um banho de sangue, encher de graça e prepare a tua glória, colocar do teu lado para dar glória com você. Receba esta palavra. Canta labai, choreanda lamanai. Irmãos, a noite passou. Se Jesus dormiu, eu não sei. Se bem que a ideia inicial era pousar, não foi isso que ele disse? Hoje eu quero pousar na tua casa. Mas, pastor, se ele falou que ia entrar para pousar, por que o senhor sabe? Não sabe se ele dormiu, porque se fosse na minha, ele não dormia. Só se ele falasse, ô Isaías, dá licença, a casa é tua, mas eu quero dormir. Ô senhor, me desculpa. Mas se ele falasse, vamos tomar um café e bater um papo, é com nós mesmo. Irmão, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de alguém que fala da vida dos outros, não. Eu estou falando de Jesus na minha casa, sentado na minha mesa. Mas resumindo, por causa do horário, o dia vira e chega a hora de Jesus partir. Aí eu saio de Lucas 19 e vou para Marcos capítulo 10, 46. Eu fico imaginando como é que estava a porta da casa de Zaqueu. Eu quero crer que estava abarrotado, irmãos. Por quê, pastor? Porque quem não viu queria ver. Quem ouviu queria ouvir de novo. Quem não recebeu queria receber. E quem recebeu queria mais. Queria tanto mais que nós já recebemos em 2 horas de louvor aqui, você ainda não foi embora. Por quê? Porque você quer mais. E prepare um glória, ele tem para te dar mais. Eu fico imaginando, Bartimeu, volta aqui, Bartimeu era cego, mas não era surdo. Bartimeu, quando ouviu um barulhão, falou, que barulhão que é esse aí? O Nazareno tá passando. O que dormiu na casa de Zaqueu? É. O que ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim? É. O que devolveu o movimento da mão do menino que não tinha movimento e sem cirurgia ele devolveu? É. A hora é agora, e a hora é minha. Jesus, filho de Davi. Canto ui, calai. Irmão, eu acredito que o barulho foi pentecostal, que nem aqui. Por quê, pastor? Eu não estou falando isso para você dar glória não, viu? Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Tem gente, irmão, que não adianta, ele é um toco. Jesus pode passar aí e voltar, tá? Mas quem entrou para receber... Até, volta aqui comigo. Até porque a unção pega. Pega ou não pega? Segura teu glória pra você entender. Senta do lado de quem fica batendo papo, que você vai ver se você não quer bater papo. Senta do lado de quem não para de ter sede, que vai te dar sede. Senta do lado de quem fica navegando em rede social, que você vai querer dar uma pescoçadinha na rede social. Agora eu tenho uma notícia pra te dar. Procura 2 irmãos canela de fogo, pede licença e senta no... Ó. Olha, pastor Vanderlei, com todo respeito, é impossível não gostar desse movimento. É impossível. A gente até respeita, até porque nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Então a gente respeita, mas eu duvido que a pessoa não sente alguma coisa. É verdade ou não é? Você já percebeu quando alguém vem aqui louvar que solta a voz? Tem gente que, ó, não é assim? Volta aqui. Eu fui pregar numa igreja de um amigo meu lá em São Paulo, uma igreja tradicional, uma igreja luxuosa. Só para os irmãos terem uma base da estrutura do prédio, tem 2 subsolos de estacionamento. A igreja e 12 andares para cima da igreja. Uma estrutura fenomenal, uma igreja tradicional. Toda encarpetada a igreja. Mas o silêncio é ensurdecedor. Se cair uma moeda no carpete, faz barulho. E ele falou assim para mim, Isaías, vai ter uma conferência missionária e eu queria que você fosse pregar. Não vai ser na igreja não, vai ser nas salas. São 10 salas de 50 alunos cada sala. E a minha sala eu pedi permissão para levar o pregador e eles deixaram, eu queria levar você. Falei, varão, eu te agradeço, mas não dá não. Você já tem convite? Não. E por que não dá? Falei, porque eu vou te queimar. Ele, queimar por quê? Falei, porque eu sou barulhento, a sua igreja é respeitosa, sua igreja é silenciosa. Eu não consigo pregar no pedestal. Eu tiro o chapéu para quem prega no pedestal, né? Eu acho bonito. Tô treinando, irmão. Que assim, ó. Aí tem uns que só vira pra cá, cansa essa perna, ele volta pra cá. Eu não dou conta. Falei, eu não vou dar conta, você me desculpa. Ele virou pra mim e falou, mas e daí? Eu falei, vai que te queime. Ele, deixa queimar. Eles precisam conhecer o outro lado de Jesus. Ô, irmão, volta aqui, porque nós não estamos aqui criticando ninguém, viu?
Ninguém. É como se você tivesse procurado o pico da montanha. Você vai por um lado, os nossos irmãos vão por outro, cada um na sua trilha, mas o objetivo é chegar na ponta. Então não critique, só estou dando um exemplo. Aí aqui na frente tinha 4 senhoras. E eu sou ruim de nome e fisionomia. Mas leitura labial, irmão. Pensa na agonia na pandemia, quando os irmãos de máscara cochichavam com o outro e eu lá de cima, Senhor, o que tá falando ali, Jesus? Sou bom de leitura labial. E o único, desculpa da liberdade, mas o único esquisito ali era eu. Porque eles estavam de calça jeans, camisa, alguns de tênis, e eu de calça social, sapato, camisa e blazer. Eu levei até a gravata, mas quando eu cheguei lá, meu amigo falou, não precisa de gravata não, pode tirar. Então tá bom, tirei a gravata, mas fiquei, né? E tinha 4 senhorinhas na frente que uma delas de olho em mim. E a gente só tem cara de bobo, irmão. Eu corri o olho aqui, mas nelas aqui, ó. E ela me medindo. De repente, uma virou pra outra e quando foi conversar, eu parei pra ver. Falei assim, quem deve ser o palestrante? Aí aquela lá falou assim, deve ser esse diferente, porque ele é o único diferente. Aí a outra falou assim, e da onde ele deve ser? Aí ela falou, deve ser dessas igrejas pentecostal, pelo jeito. No México nós não, aí. Quando chegou minha hora, lá não dá paz do Senhor, lá dá boa noite. Eu já vim na contramão, falei, a paz do Senhor, vim aqui a convite, vou respeitar o ambiente dos irmãos, não caí de paraquedas, eu fui convidado, mas eu vou respeitar. Só peço que os irmãos me respeitem como eu respeito os irmãos. Aí eu correndo os olhos, porque aqui ninguém é santo, irmão, né? Se a gente não vigiar, eu só fiz assim, eu sou pentecostal e dei uma corridinha assim rápida assim, só para ela entender que eu vi. Eu sou pentecostal, mas eu sou respeitoso. Só tem uma coisa, quando eu estiver pregando que eu senti a graça de Deus, lá nós falamos aleluia, glória, lá a gente bate pé, chora e fala uma língua chamada língua estranha. Aí começaram a rir. E eu não tô nem aí. Eu tô aqui me explicando, que eu vou chegar lá. Aí eu tô, só para depois não falar que eu não expliquei. Aí eu tô aqui, né, falando, falei, quando eu estiver falando a palavra que eu senti queimar, eu posso não fazer o barulho que nós faz lá, mas eu vou me calar e erguer a mão. E quando eu erguer a mão, você pode entender que eu estou falando, glória, aleluia, ou língua estranha. E eu comecei, com 5 minutos queimou. Quem prega aqui e canta sabe o que eu estou falando, né? Você está até meio assim no banco, mas quando lê, opa, estou vivo. E quando eu comecei a pregar, que eu senti a graça, eu parei. Aí a igreja deu risada, e eu estou aqui, com mais 10 minutos Na terceira vez que eu ergui a mão, uma irmã lá do fundo, glória! Falei, não estou sozinho. A unção, Por que você está dando glória se ninguém pediu para você dar? É porque você está sentado do lado de alguém que tem glória para dar. Eu não quero te incomodar não, mas se você senta do lado de alguém na igreja que dorme, feio não é para quem dorme, meu irmão. Feio é para você que está do lado, viu? Você é tão frio que o irmão conseguiu congelar e dormir. Eu duvido se sentar do lado de um canela de fogo, de um tocha, de um labareda, vai dormir em casa. Aqui, não. Bartimeu, Jesus, filho de Davi. Sabe, irmão, sabe o que aconteceu? Começaram a lhe mandar calar a boca. Porque eu vou dar uma notícia, viu, irmão? Tem gente que parece que é, mas não é. E às vezes está perto de você. E às vezes é você. Volta aqui. Eu deduzo que foi assim, irmão. Jesus aqui, a multidão acompanhando, e a Bíblia diz que Bartimeu na beira do caminho esmolando. Eu não sei se ele estava sentado na guia, na sarjeta, como você quiser. Mas Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém falou assim, ei, dá para você calar a boca? Dá para você falar baixo? Dá para você ficar quieto? O Nazareno tá falando e ninguém escuta. Basta o barulho da multidão e você fazendo esse barulho, você não pode ficar quieto. Irmão, preste atenção aqui. Bartimeu não parou para se justificar. Porque se ele para se justificar, ele tinha morrido cego. Não perca tempo com quem não tem nada para te acrescentar. Viu? Vai ter gente, presta atenção aqui. Vai ter gente que quando você levantar para cantar, para pregar, para tocar, vai manear a cabeça. Deixa ele meneando. Faça o que o céu te chamou para fazer. Faça. Bartimeu não parou para discutir, mas a atitude de Bartimeu, que o texto diz assim, que ele clamava cada vez mais. Sabe o que ele estava falando sem falar? Porque às vezes a nossa atitude fala mais do que palavras. Bartimeu estava dizendo sem falar o seguinte, se eu calar a boca, você me pega pelo braço e me leva até ele? Não. Se eu calar a boca, você pega ele e traz até mim? Não. Se eu calar a boca, tu me paga um Uber, um táxi, camelo móvel para a cidade que ele vai? Também não. Então os incomodados que se mudem.
Quem precisa do milagre aqui só Jesus, filho de Davi. Eu estou sentindo Jesus aqui. A Bíblia diz, irmão, Jesus parou. Vamos lá? Jesus, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Jesus, preste atenção que Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para 2. Pastor, por quê? Ele faz acepção de pessoa? Não, senhor. É porque teve gente que só foi para ver. Teve gente que só foi para mostrar. Eu vou porque me convidaram, tem que ver que eu tô lá. Teve gente que só veio porque veio. Não sabe nem porque veio, mas veio. Agora tem aqueles que quando levantou falou, Senhor, tem misericórdia. Hoje eu vou para tua casa, o Senhor fala, pode vir que eu vou parar para te atender. Parar. Eu fico imaginando, pastor. Eu fico imaginando. O camarada aqui, ó. Fica quieto. Cala a boca. Fala baixo. E de repente ele percebe que a multidão parou. Quando a multidão parou, que ele viu que parou, ele olhou para Jesus. Jesus olhando para ele disse-lhe, chame o cego. Olha a hipocrisia. O Bartimeu? Pois não. Amigo, tem de bom ânimo. Levanta-te porque o mestre te... O que tem de gente querendo pegar carona no que é teu, irmão. Mas receba. O que é teu, o aproveitador não vai pegar carona no que Deus falou que é teu. Amigo, tem de bom ânimo, levanta-te porque o mestre te chama. Irmãos, tem gente que te trata pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. Não sei se você já escutou por aí, mas escute de novo. Fui pregar num trabalho e o irmão falou assim para mim, pastor, por enquanto nós não temos estacionamento, mas na frente da igreja, de ponta a ponta, porque a igreja pega um lado inteiro do quarteirão, de ponta a ponta são vagas guardadas para os pastores, porque aqui é difícil achar vaga. Tem os estacionamentos dos irmãos, mas é melhor o senhor parar ali. Sim, senhor. E eu ia falar no período da tarde, começava 2h. 15 para as 2 eu estava chegando. E quando eu cheguei, eu estava com o meu Fusca. O senhor riu de alegria? Ou o senhor riu de misericórdia? Eu gostava do meu Fusca. Eu cheguei com o meu Fusca bonitinho. E quando eu embiquei, tinha aquela faixinha de pedestre. Aqui eu não sei como é que chama, mas em São Paulo nós chamamos de CT, né? De guarda de rua, de trânsito, que guarda, põe aquela fita assim. Eu embiquei, aí eu olhei e eu vi que tinha uma vaga, pelo menos o que meus olhos enxergou. Aí lá vem um irmão, cara de poucos amigos, com aquele radinho na orelha. Que coisa feia, irmão. É recepção má de igreja. E não dá glória não, segura. Viu? Coisa feia é diácono, cooperador, cooperadora, diaconisa sem educação. Tem gente que chega na igreja precisando de um abraço. E já é tratada no chicote na recepção. Falo pros irmãos lá em Catanduva, se não tá com paciência, senta. Não maltrate ninguém. Sorriso no rosto, aperto na mão. Tá doendo, mas dá um abraço. Já entrei em igreja precisando de um abraço. Eu tenho quase 50 anos de vida, eu nasci na igreja, meu irmão. Conheço o hino, conheço palavra, mas tem dia que nós estamos tão arrebentados que a gente vem na igreja, não é nem para escutar hino, e não desprezando a palavra, mas a gente já até sabe, mas precisando de um abraço, precisando só de um dizer, tenho orado por você. Oh, Jesus. Aí chega aqueles camarada pegando a laço. Lá vem ele com o radinho. Pois não. Eu falei, eu queria estacionar. Ele disse, não, mas não tem vaga. Quer essa simpatia, irmão. Aí eu olhei de novo, falei, mas do lado daquela van uma vaga lá. Não tem vaga, irmão. Eu falei, mas ali não é uma vaga? É, mas não é do senhor. Irmã, ninguém tem sangue azul aqui, não. Desculpa falar, não vem com hipocrisia, não. Aqui todo mundo é igual. A gente não ia lá, amém, meu irmão, Deus abençoe, viu? Eu vou colocar meu carro lá na estação. Fiquem. Não. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou embora. Daqui a pouquinho vão me ligar. Fala, pastor, o senhor já está chegando? Não, eu já estou indo embora. Por quê? Porque o irmão que o senhor cuidou para tomar conta da rua aí me distratou, meu irmão. Ele poderia até falar que não tinha vaga, mas não do jeito que ele falou. Reveja os conceitos de quem você coloca para recepcionar. Eu já estava até batido o texto. Falei, tudo bem, meu irmão, desculpa, viu? Ele falou, não fica em paz. Falei, eu coloco aonde? Aí era uma esquina, porque saía da avenida, entrava aqui, aí sobe uma rua. Aí quando eu falei, eu posso colocar meu carro aonde? Ele olhou pra cima e falou, onde você achou? Tá certo. Dei ré, quando eu tô indo embora, tá chegando outro irmão vindo de trás do carro pra frente. Aí o irmão chegou conversando com ele, quando olhou pra mim, falou, ô, pastor Isaías, meu pastor, pai do Senhor, onde você tá indo? O seu amigo aí falou que é para mim procurar uma vaga. Falou, não, a vaga é aqui. Ops, desce a corrente. Deixa o pastor entrar. Por favor, pastor, pode entrar. Então, tudo bem. Desceu a corrente, eu estou entrando. Aí, quando eu passei, eu olhei no retrovisor.
Aí o camarada que me cumprimentou falou assim para ele: você tá doido, rapaz? Esse é o pastor Isaías. Ele falou: eu lá sei quem é pastor Isaías. E eu, é um pregador. Eu falei: eu lá sabia que pregador ia chegar de Fusca? Oxi, ô meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Te tratam pelo que você tem, não o que você é. O céu olha o que você é, não o que você tem. A Bíblia diz o quê? Chamaram o Bartimeu. A Bíblia diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa, apressou-se para ter com Jesus. Irmão, veja aqui. Se eu tivesse... Aquela capa não era qualquer tecido à toa não, viu, irmão? Aquela capa era como se fosse um alvará de liberação para o Bartimeu poder esmolar. Na capa tinha a esfinge de César. Até poderiam mandar ele calar a boca, mas ninguém tinha autoridade para tirar ele de lá. Alguém, quando olhava... Opa, ele tá aí porque o governo deixa. Você pode ficar quieto? Você até fica aí, mas fica quieto. Pode falar qualquer coisa, mas tirar de lá... Mas quando Jesus chamou Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu fez, arrancou a capa, jogou para trás e foi ter com Jesus. Se eu tivesse lá, eu ia segurar ele no braço e ia falar: irmão Bartimeu, guarda a capa, varão. Você está indo falar com Jesus, quando você voltar, você já não enxerga, pegaram tua capa. E você não vai saber onde ela vai estar. Com certeza ele ia me dizer: eu estou indo encontrar com Jesus. E quem encontra com Jesus não volta com a mesma vida, tem que mudar de vida. Aí ele chega até Jesus, eu já estou encerrando, irmãos. Ele chega até Jesus, aí eu acho fantástico esse verso. Ele chega até Jesus e Jesus, olhando para ele, disse: o que queres que eu te faça? Irmão, que cena! Sabe, pastor, eu pelo menos na minha mente eu só tenho 3 textos bíblicos que Deus assinou o cheque em branco e deu para a pessoa preencher o que queria. Esse é um. Quando Deus falou para Salomão: peça o que tu quer, tá assinado aí, põe aí. Quando Elias falou para Eliseu: peça o que tu queres, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E aqui, Jesus falando para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Irmão, se Jesus falar para mim no fim do culto aqui agora: o que você quer, Isaías? Senhor, é tanta coisa que é melhor o Senhor decidir, que eu não sei nem por onde... É assim ou não é? O que queres que eu te faça? E a Bíblia diz assim: e ele respondeu dizendo: mestre, que eu torne a ter vista. A minha tradução diz que eu veja. O original diz que eu torne. Acredita-se que um dia ele enxergou e perdeu a visão. Eu não sei por que ele perdeu a visão. Eu não sei se foi envergadura do nervo óptico. Eu não sei se foi um glaucoma, se foi uma catarata. Eu não sei se subiu a glicose e queimou a retina. Eu não sei se foi a acidez da água por causa da areia do deserto. Eu não sei. Eu só sei que ele tinha e perdeu, mas quem está perguntando para ele não é oftalmologista, não. Quem está perguntando para ele é quem criou o globo ocular e colocou no lugar lá. O que você quer que eu te faça? Ele diz assim: que eu veja, que eu torne a ver. Irmão, e Jesus sem arrodeio. Jesus não ungiu rosa, não orou para copo d'água, com todo respeito. Jesus não fez nada disso. Quando diz: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ter vista. Olha a simplicidade, mas o poder da palavra. Veja. E prepare um glória. E ele logo viu. Oh, glória. E eu encerro aqui, irmãos. Eu encerro aqui, devagar e pausado. Eu não tenho mais aquele pique de nos últimos 5 minutos dar aquele gás para a igreja glorificar e eu devolver o microfone com a igreja explodindo. Não tenho mais. Não sou contra, mas não consigo mais. Se você não deu glória em 3 horas de culto, não é agora que você vai dar glória. Não é verdade? E ele logo viu. E eu encerro a minha fala dizendo: e seguiu a Jesus pelo caminho. Segura o glória e prepare o melhor. Nota de rodapé. Que Deus vai fazer na minha e na tua vida, eu creio que vai fazer. Só tem uma coisa: quando Ele fizer, não abandona o caminho não. Continua com Jesus pelo caminho. Porque tem gente que não pode ter um carro. Se tiver um carro, já tem que desfrutar, esquece da casa de Deus. Se subir de cargo e subir o olerite, ele já precisa sair, porque eu tenho que ter um tempo para minha família. Melhor tempo para a família é dentro da igreja. Aqui Jesus salva, cura, restaura, quebra arco, corta lança e queima carro no fogo. E prepare um glória. E no final, para quem está indo embora para a guerra, ele ainda diz assim: aquietai-vos e sabei que eu... Irmão, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Irmãos, o testemunho e a pregação e os testemunhos que o pastor Isaías traz nesta mensagem, eles falam profundamente ao nosso coração. Viver experiências e dificuldades fazem parte da caminhada de todo cristão, mas saber como lidar com isso
é o ponto principal na vida daquele que serve a Deus. Talvez você está passando por um momento de grande dificuldade e ainda não entendeu que Deus ele quer fazer você crescer através dessa adversidade. Então não murmure, não se entristeça, não desanime, porque o mesmo Deus que nos coloca na dificuldade é o mesmo Deus que nos faz vencer essa dificuldade também. Então louve ao Senhor, porque logo após você passar por essa dificuldade, você vai cantar o hino da vitória. Irmão, deixa o like, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Esse é o canal Fogo do Ourives. Nunca se esqueça que aqui você vai encontrar vídeos de pregações e testemunhos que vão falar poderosamente ao seu coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.